Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo debatendo aí a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino na noite de ontem em Bragança Paulista. Um golaço de cabeça do Flaco Lopes, cruzamento perfeito do Garcia, ele testou bonito e foi o gol da vitória do Verdão. Vitória essa que garantiu mais 3 pontos e a permanência aí na liderança do seu grupo no Paulistão 2024. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando e reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E nesse vídeo, debatendo aí a vitória do Alviverde Paulista. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Center do Abel, também do Flaco Lopes e do repórter Mendel Bidlovski, que vai trazer pra gente as informações do time que ontem venceu e que no domingo joga a Supercopa. Tudo certo por aí, Mendel? Boa tarde, Bruno, Maris, Marra, boa tarde a todos. É isso, Palmeiras, que venceu ontem o Red Bull Bragantino com o time reserva, líder do grupo B do Campeonato Paulista, invicto na temporada, 3 vitórias e 1 empate. E agora, claro, todo o foco no jogo da Supercopa Rei contra o São Paulo. Domingo vale título. O elenco do Palmeiras, depois da partida de ontem, já se reapresentou hoje, já começou os treinamentos, toda a preparação para essa partida contra o São Paulo. São Paulo que jogou na terça-feira, venceu o clássico contra o Corinthians, teve um dia a mais de preparação para essa partida da Supercopa. O técnico Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Tá aí o técnico Abel Ferreira. Quem deve estar em campo como titular nessa partida contra o São Paulo é o Flaco Lopes. Ele entrou no segundo tempo, em 27 minutos em campo, fez o gol da vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, fez gol nos últimos 2 jogos, marcou contra o Santos e agora contra o Red Bull Bragantino. Será que ele está com moral com a torcida? Vamos ver o que os torcedores que estão aqui em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. Flaco Lopes, nunca criticou? Já, né? Mas graças a Deus a gente vem trabalhando, o Abel tem uma tranquilidade e fé. Domingão ele vai resolver lá no Mineirão pra nós aí. Cabeça fria. Flaco Lopes, o técnico Abel Ferreira tinha pedido até um pouco mais de sangue argentino pro Flaco Lopes, mas ele tem correspondido. Agora tem feito gols. Esse ano 2024 é o ano do Flaco Lopes? Esse ano, se Deus quiser, é o ano do Flaco Lopes. O Palmeiras estava à busca de um 9, agora parece que já encontrou já. O sangue argentino que o Abel tanto pedia tá aí. Então, para esse jogo da Supercopa contra o São Paulo, manda um recado então pro Flaco Lopes, o argentino. Vai ser ídolo do Palmeiras? Flaco, nunca te critiquei, você vai ser ídolo e vamos embora. Domingo você vai resolver. Valeu, obrigado. Tá aí a torcida do Palmeiras então. Confiança no Flaco Lopes, tem sido o homem decisivo do Palmeiras no ataque. Então, o jogo da Supercopa Rei contra o São Paulo. O Palmeiras, então, na preparação para essa partida, vale título domingo no Mineirão. Bruno, Mari. Muito pouco mesmo durante o jogo e acho que isso dá um alento para uma torcida não, por uma parte pequena de torcedores que ficam com esse discurso aí que o elenco é fraco, o elenco é abaixo, que o elenco não presta, que o elenco é isso, que o elenco é aquilo. O Abel falou, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falando, num trecho ele fala, né? Os jogadores saem da base, agora tem que entender que eles são profissionais e tal, falou isso. E o João, Felipe Riotti, ele fala o seguinte aqui, ó, boa tarde, Abel sabe mexer com o brio dos seus comandados. Foi só ele falar que o Flaco não tem sangue argentino que o rapaz desandou a jogar bem. Nem precisou chamar de burro, se é que me entendem. Tá melhorando, né, o Flaco, Marília? Acho que desde o ano passado, acho que o Massini tem razão. Tem um sinal no final do ano passado disso, depois de um ano de Palmeiras, e ele assume um lugar que está vago, porque o Endrick vai embora
E o Endrick não está agora também. Então, ele tenta sedimentar um lugar dele num time que, nos últimos tempos, tem poucas novidades. É difícil uma novidade no time titular do Palmeiras desde que o Abel chegou. Existe, sim, o uso, pode ser da base, pode ser do banco. Cada vez menos, o ano passado, principalmente, você via uma diferença menor entre os que entravam e os que estavam, diferente do que tinha acontecido em 2022, por exemplo. Mas é difícil um jogador arrumar um lugar no time titular do Palmeiras. E o Flaco parece estar cavando esse lugar, porque depois uma vaga, né? Uma vaga, vai ter uma vaga. Jogador interessante, num começo com um resultado ótimo para o Palmeiras, num jogo que, entre aspas, foi rifado de partida, não durante o jogo, obviamente todo mundo joga para ganhar, mas de partida por conta da Supercopa foi um jogo que ele rifou, né? Corria o risco de perder os 3 pontos. Então, eu acho que esse é um jogador que não é o caso da Supercopa pela importância de outros jogos terem sido muito maiores. Mas o Abel tem um pouco disso, né? Usar o jogo anterior a uma final, a um jogo decisivo, como um vestibulinho aí, ou com uma observação de esquema, jogador, quem pode, quem não pode. Esse parece um que já pegou o colete. E o Aníbal também, Arnaldo? Não. O Aníbal... Hã? Jogou ontem, né? Jogou com as reservas. Então, eu estou discutindo um pouco com o Máximo. O Abel, até para a gente agora acompanhar 3 anos de trabalho dele, é o técnico mais previsível do futebol brasileiro, no bom sentido. Não quer dizer que a escalação dele de um jogo para o outro, quando às vezes ele repete, jogue da mesma forma. Isso, o previsível é você tentar adivinhar quais são os critérios para ele escolher os 11 principais. Isso, como a Marília falou, ao longo do tempo, você vê poucas novidades no time titular, o que é uma virtude. Você vê poucos jovens jogando no time titular. E você vê poucos contratados entrando logo no time titular. Se você pegar outros técnicos, é praticamente um técnico oposto ao Abel, oposto totalmente. Rogério Ceni. Ele muda vários jogadores de um time, de um jogo para o outro. Quando um jogador chega, ele coloca para jogar de titular no primeiro treino. Isso foi o ano passado, só estou pegando porque Palmeiras e São Paulo vão jogar agora. E o ano passado, nesse estágio, já estava mais ou menos assim nos 2 times. A gente não sabe ainda como é que é o técnico do São Paulo para um jogo desse. Acho que vai ser a discussão da Supercopa. A gente sabe, basicamente, qual vai ser o time do Palmeiras na partida de domingo. Porque o Abel sinalizou. Ontem não jogaram 11 jogadores de início. Aí você fala, o Everton não jogou. Aí você vê, Marcos Rocha não iniciou. Murilo não iniciou. Gustavo Gomes nem foi. Piquerez nem foi. Zé Rafael nem foi. Richard Rios não iniciou. Rafael Veiga nem foi. E aí... Mike também não foi? Mike não foi, que é o quarto. Rony não foi. Aí a dupla de ataque, Rony não foi, Flaco Lopes, que entrou depois. Né? E é o desenho, é a base, é a estrutura que já joga com uma sincronia com essa linha de 3, que ora é ocupada por 3 zagueiros, ora ocupada pelo Marcos Rocha. Então esse deve ser o desenho do time para o início do jogo com o São Paulo. E é um time que, além de muito entrosado, com essa situação de ter um lateral que faz o zagueiro, ele pode se adaptar ao adversário, ou jogando com linha de 4, ou jogando com linha de 3. Então, assim, não é um grande mistério. E o Abel normalmente faz isso, que a Marília falou, e que o Massa contava no início da semana. Há uma semana do jogo decisivo, ele ensaia a base titular. E fez isso contra o Santos. Exatamente, Santos no sábado. No domingo, desculpa. E no jogo do meio da semana, ele normalmente coloca ou o time inteiro reserva, ou como ele fez, ele não leva alguns e deixa outros titulares no banco. Vem sendo assim há muito tempo. A questão maior para o Palmeiras não é exatamente o domingo, a Supercopa, em que o Palmeiras de novo vai chegar melhor que o São Paulo enquanto time. Ainda mais porque o São Paulo trocou de técnico. Então, né, eu falo, né, são 3 anos contra 3 semanas. É a questão para a temporada toda, porque esse elenco, que teve bons jogos, o time reserva inteiro, às vezes quando você precisa dos reservas, eles não estão à altura dos titulares
no momento decisivo da temporada lá na frente. Essa é a preocupação do torcedor do Palmeiras. De novo, um elenco curto. Se ele tem essa questão com os jovens, se os contratados são poucos, agora tem só 2, porque o Bruno Rodrigues se machucou. Essa é a preocupação do torcedor do Palmeiras lá para frente. Não é para o domingo. Para o domingo o Palmeiras está fortíssimo, como sempre. Até porque entre os lesionados só tem um novo lesionado, que é o Bruno Rodrigues. Então é um time que, a Maria falou, além de tudo, largou super bem no Paulista, tendo rifado um jogo em Bragança. Tem 10 pontos já. Então está na mesma pontuação do São Paulo, né? Que jogou a Vera contra o Corinthians. Quando voltar para o Paulista, o Palmeiras vai ter 10 pontos e vai estar disputando a primeira colocação de novo, no geral. Então, por enquanto, está tudo certo. Eu acho que para o Palmeiras só tem um asterisco até agora na temporada, que é a questão do gramado do estádio dele, que só vai vir à tona quando o Palmeiras tiver que jogar como mandante novo, que é mais para frente, depois da Supercopa. As campanhas do São Paulo e do Palmeiras são praticamente iguais, né? O São Paulo tem um gol sofrido a menos. É a única diferença até agora no Campeonato Paulista. Diga lá, Massa. Não, aqui o que me chama bastante atenção no Palmeiras ontem, não sei se vocês tiveram essa percepção, é que o Caixinha precisou trocar um jogador para mudar o esquema tático. E o Abel mudou 2 vezes no primeiro tempo, sem mudar os jogadores. Né? Ele entra com o Vanderlan, terceiro zagueiro, e o Caio de ala pela esquerda. Né? E aí ele muda, quando o Caixinha faz a substituição, ele muda esse modelo. Ele traz o Caio mais para dentro, empurra o Aníbal mais para trás, para poder o Breno jogar nas costas da defesa do Bragantino. Né? Ele várias vezes chamou a atenção do Breno para fazer esse movimento, que o Rony faz perfeitamente. Né? O Rony é meio que um busca-pé. Ele vai na direção da bola e quando sai a bola ele faz a volta para buscar o espaço vazio. Não funcionou em termos de... Funcionou uma vez, o Breno teve dificuldade técnica diante do goleiro. Mas, e no segundo tempo, com as alterações, aí sim muda de fato o esquema tático, com a entrada do Flaco, entra um centroavante, o menino entra como um segundo meia, que é o papel que faz o Veiga, né? Ele empurra o John lá para o lado esquerdo. Enfim, então essa metamorfose do time é muito interessante de ver, sabe? Eu digo para vocês com tranquilidade, é muito difícil ganhar do Palmeiras. Não é fácil, é óbvio que não é imbatível, isso não é soberba, mas é muito difícil ganhar do Palmeiras com esse trabalho que está aí colocado, né, desde o início do Abel e como o Palmeiras trabalhou os seus jogadores para encarar esse tipo de desafio. Ele falou, o Abel, ele falou muitas coisas, mas falou sobre o John, que jogou ontem, sobre ser titular, sobre vaga no time, vamos ouvir. O Jonathan, espetacular, e para completar o que o teu colega estava a dizer, quem é que poderia substituir o Veiga? Se o clube não fizer um esforço extra para trazer um 10, vai ser ele que vai ter que fazer. E nós confiamos nele porque ele tem essas 2 características, de jogar bem entre linhas e fechar fora, aparece bem na área, como apareceu nos primeiros minutos. Tá aí, elogiando o John, mas com um parênteses. Se o Palmeiras não fizer nenhum esforço extra de trazer outro jogador, vai ser o John. Então, 2 recados aí. Força para o John e... Será que vai trazer? Fará o esforço extra. Não, fará o esforço para contratar o meio. Ah, sim. É isso. Essa é a informação que eu tenho. Então... E um jogador de velocidade, pelo lado. Quantos caras, então? São 4? Não, veja. Foram 2, foram 3 já, né? O que ele entregou lá no relatório final de ano? Um reserva para o Veiga, que é isso a qual ele se refere. Um jogador de velocidade, porque o Bruno se machucou, o Dudu está voltando. Um centroavante experiente, que possa ajudar os jovens e que possa sentar no banco numa boa. Citou 3 nomes, Diego Costa, Hulk e também o Tiquinho. E um destaque do Campeonato Paulista, como foi o Rios, alguém que o Palmeiras possa contratar, pagar barato e trabalhar para 2025. É isso.
Bom, não tem esse jogador do Paulista na mira. E o centroavante não é o Damião e tampouco o Diego Costa. Tá bom, mas estamos falando então de um atacante, um outro Meia. atacante, Pode ser o William meia. José. Oi? Mas pode ser o William José. William José eu não sei. Então, mas estamos falando de um atacante... Pode? de um... Não, é uma pergunta. Não sei, Marília, não sei. Que teve esse nome, né? William José. Porque o Betis está todo estranho lá na Espanha, né? Cedeu o Luiz Henrique para o Botafogo, cedeu lá o guardado mexicano, que era o capitão do time, voltou para o México, no meio da temporada. E o William José está no Betis, também pode sair, tem contrato. Daqui a pouco você é o técnico, e cada um que sai, ele esperneia, né? Está desmontando o time no meio do campeonato. O William José, aquele centroavante que jogou no São Paulo, foi lá para a Espanha bem cedo, já jogou na seleção brasileira. Tem a idade do Neymar, 30 e poucos anos, é um jogador interessante. Poderia ser uma boa opção. Mas aí que está. Nenhum nome que iniciou o jogo do Palmeiras da base ontem é novidade. A gente já ouviu 500 vezes. Naves, John, Fabinho, Vanderlan, o Luiz Guilherme e tal. O Abel não vai colocar esses caras para serem titulares do time do Palmeiras. A gente já sabe disso também. Eles podem ajudar eventualmente, mas não vai colocar. Ele não considera esses jogadores prontos. Então, ele faz o elogio, o afago, vai ser ele que vai ter que jogar. Essa é uma característica, é aquilo. O Abel colocou... É ruim ou é bom? É uma característica. Eu acho que às vezes é ruim. Ele, no contra o Boca, ele tinha que ter colocado os jovens e não percebeu. Não, mas ali foi um erro crasso, né? Então, tanto que aprendeu como está colocando o Estevão para jogar. Então, eu acho que a ideia... Eu concordo com a ideia principal, mas ele tem que ter a sensibilidade, como sempre disse a Marília, quando tem um diferente entre os jovens. Eu acho que isso tem a ver com a formação dele, do jogo coletivo. Perfeito. Né? De não tratar os, como a Marília bem trouxe o ano passado, os diferentes de forma igual. Então, a maneira como ele vê o futebol, que é muito todos fazendo tudo para a equipe, né? Eu acho que ele vacilou ano passado com o Hendrick, mas esse ano ele tem duas mudanças aí. Primeiro a questão, limite de idade, Palmeiras não contrata veterano. Ele já falou que para o futebol brasileiro, no modelo do futebol brasileiro, ele foi convencido por Hulk, Tiquinho, talvez Diego Costa, né? Fernando Diniz. Talvez. De que um centroavante mais experiente poderia vir para ajudar o Palmeiras em momentos complicados, né? Um cara que fosse experiente, que conhecesse o futebol brasileiro e tal. E a questão do Estevão. Para mim é muito emblemático o Estevão ter sido colocado no time titular. O Estevão foi campeão brasileiro em campo contra o Cruzeiro. Ele jogou aquele jogo e está entrando todo jogo. O Estevão entrou ontem, cara. Eu não achei que ele fosse entrar. Por quê? Chuva, campo pesado, como disse o Abel, jogadores de 30 anos, massa bruta mesmo, como é o apelido do Bragantino, e ele pôs o garoto, e o garoto foi bem. Jogou melhor que o Luiz Guilherme, que eu espero tanto, que ontem não fez uma boa partida. Então, o Estevão parece ser ainda cedo, diferente. O Hendrick a gente já sabia que era diferente. O Estevão parece ser diferente. Mas eu acho que existe aí eu imagino que um consenso entre comissão técnica e direção, presidência, de que o jovem o Palmeiras forma para vender. Né? O jovem o Palmeiras forma para vender. E para completar o elenco. Não para jogar como titular do Palmeiras. E aí se vencendo a era Abel. Né? É aquilo. O Kevin contra o Boca parecia ser o cara que ia ganhar. O cara foi vendido no mês seguinte. E se o Estevão receber uma proposta, ele vai ser vendido no mês seguinte. Na era Abel, todos os fenômenos de base foram Veron, Wesley. Sobrou o menino. Gabriel Menino. É muito interessante. Mas alguns deles foram vendidos por causa do comportamento, não pelo futebol. Bem. Ok. Só pontuando isso. O Veron. Não, Patrick. O Patrick. Por que esses caras não foram pro Mundial? Sim. E é curioso isso porque quando chega e pega um trabalho em andamento, ele teve inédita essa situação, os meninos como titulares. É o time do jogo do River lá fora. Os moleques jogando. Aí depois, sim, o Danilo por um tempo, aí foi aquele cara que saiu da curva e tal. Mas isso é uma característica, é só uma observação que dá para a gente entender um pouco como pensa o treinador do Palmeiras em relação a jovem, em relação
a elenco curto ou não, a contratação e a cara que chega. Eu só fiz essa ponderação quando você me fala do Aníbal. O Aníbal é um ótimo jogador, vai ajudar, vai entrar contra o São Paulo, não como titular, mas vai entrar contra o São Paulo. O Caio vai entrar contra o São Paulo, não como titular. E ele tem também essa parte, e eu considero correta. Porque se tem um time que tem padrão azeitado, sincronizado, quem chega tem que sentir quando o cara vai poder entrar e ajudar e eventualmente ganhar a posição. Ontem a gente falou isso sobre o Rames, né? A gente fica esperando que ele tenha uma postura que, bom, já está claro que não vai ter. E no caso do Abel é exatamente a mesma coisa. Às vezes tem uma demanda na coletiva ou na arquibancada ou nas críticas de que é o ano dele colocar para jogar os meninos da base tão vitoriosa do Palmeiras. Ele nunca colocou. Além do erro crasso do ano passado, eu considero um erro crasso contra o Atlético Paranaense no outro ano também. O Flávio Lopes é um cara que não tinha chegado, não tinha mostrado nada. Ele preferiu ele ao Hendrick na Arena da Baixada. Ele tem... Isso não é bom nem ruim. Às vezes, a maioria das vezes deu resultado e, portanto, ele insiste nisso. Ele não é um cara muito inteligente. Se não estivesse dando certo, ele não insistiria. Mas é um fato. Porque fulano é um jogador pronto para ser reserva do Palmeiras. Por exemplo, eu tenho certeza, uma informação, faz 2 temporadas, 1,5 agora, o Palmeiras está atrás de um lateral direito. Marcos Rocha e Mike. Marcos Rocha e Mike. Que, aliás, né, o aproveitamento desses dois Enquanto não contratar um jogador que ele acha que pode ser titular, é Marcos Rocha e Mike. Que são 2 laterais que saíram dos clubes mineiros meio chamuscados e viraram com o Abel 2 laterais dos melhores do Brasil, cada um com uma característica. Essa coisa de melhorar o jogador é uma evidência. Jogadores que ele pescou o ano passado e fez muito bem no Campeonato Paulista, tanto o Arthur como o Richard Rios, não tem na base? Um jogador para meio de campo e um jogador para lado de campo? Tinha o Kevin, tem o Luiz Guilherme, podia ser o John, podia ser o Fabinho. Ele foi um jogador mais pronto, é dele, ele gosta assim e dá resultado. O Palmeiras é campeão assim, portanto é um pacote perfeito. Então eu acho que essa insistência nessa conversa, ela para mim é superável. Ela é estéril, porque ele não vai fazer, ele não gosta de fazer. Como ele disse, quem vai substituir o Veiga é o John. Não é quem vai jogar com o Veiga, não penso em jogar com 2 meias. Vai concorrer com o Veiga. Vai concorrer. Quem vai substituir o Veiga, se não vier outro, vai ser o John. Esse é o modelo, e tá tudo bem. Mas às vezes ele parece um pouco refratário às críticas de que ele não usa a base. Ele usa pouco. Ele usa no elenco. No elenco ele usa, até por uma necessidade. Não vai ir pro jogo com 11 jogadores. Mas nos momentos agudos... Eu acho que quando ele escreveu a terceira versão do livro dele, ele vai ter que falar sobre algumas coisas que aconteceram nesse período. Talvez ele faça essa meia culpa. Mas será que ele não está... Durante o ano passado, durante 2 meses, esse jeito dele prejudicou uma parte da temporada do Palmeiras. Eu sempre penso, e quando eu vou falar do Abel, dá sempre a impressão que eu estou defendendo, que é ídolo, essas coisas, porque... Eu sou palmeirense, mas eu sempre faço o exercício de tentar procurar algo que esteja sendo feito e que eu não consigo ver. Será que ele não está preparando esses jogadores para assumirem, de fato, a posição titular do Palmeiras? Em algum momento? Em algum momento. Me parece claro isso, sabe? Que não é por sacanagem ou maldade ou porque ele não gosta da base. Não, mas eu não usei essas palavras. Mas eu não acho que é para virar titular, não. Porque quando é para virar titular, ele contrata outro. Então, mas será que para futuro não é isso que se espera desses jogadores que não foram negociados? Porque o diferente, como o Arnaldo falou, vai ser negociado, seria em qualquer clube do Brasil. Se o cara é razoável, bom e não se comporta direito, vai ser vendido e ponto final. Esse é o modelo do Abel, ponto. Aí a gente pode gostar ou não, concordar ou não, e nem estou dizendo que você discorda disso. O que eu estou pontuando será que nós não estamos vendo isso? Que ele não está preparando esses caras para serem titulares do Palmeiras, com 23, 24 anos. O Gustavo Gomes assumiu a titularidade do Palmeiras com 26 anos. Ele foi reserva, campeão brasileiro reserva. A zaga reserva era Luan e Gomes. Lembra? Campeonato Brasileiro com o Felipão. Era o time reserva. Então, é uma questão
Num tempo em que o Palmeiras tinha na reserva jogadores experientes, profissionais. Então, mas acho que não é o caso diante agora. da situação, ele esteja formando esses caras. Por que ele não vendeu o Vanderlan, então? O Vanderlan teve proposta pesada em cima dele. 20 milhões de euros. Não é pouco. Você já vai... vendia. Vendia. A 20 milhões de euros, vendia. Não vendeu. Vendia. 20 milhões de euros. No total, chegaria a 20 milhões de euros. Se apareceu ali no chamego, Leila... vendeu o Danilo, vendia, hein? Vende. Bom, que seja 10, 12, 8, não vendeu. Né? Se o raciocínio é só esse, simples a esse ponto, que eu acho até interessante da gente discutir, por que não vendeu o Vanderlan? Né? Mas que nesse caso ele é elenco. Elenco de um time que tem dinheiro para bancar o Vanderlan como reserva. É elenco, mas é isso. Mas a gente está falando a mesma coisa. Sim. Se você tem elenco, você vai preparar esses jogadores para serem titulares. O Marcos Rocha dificilmente vai ficar em 2025. Quais serão os laterais do Palmeiras, fora a informação que o Palmeiras quer um lateral direito? Se não conseguir contratar, se o Barros entrar na paquidermia costumeira, vai ser o Garcia e o Mike. É que não teve nenhum que foi pro time titular. Oi? Pelas mãos do Abel. Não teve, cara. Ó, nenhum jogador da base virou titular. O Patrick era titular do Palmeiras. Antes o Abel Quando ele chegou, ele já era. Quando ele... Não, jogava com o Vanderlei. Era, com o Vanderlei também. Sim, mas ele manteve, ele não tirou o cara porque ele era jovem. Mas isso nós estamos falando. Mas é isso que nós estamos falando. Quando ele pegou, ele manteve. Quem ele apostou para substituir quando estava machucado. Quando precisou alguém para... Foi no Verón. Mas não era... Entendeu? Nunca foi titular. Sim, não foi titular. Até tinha uma grita, né? Então, mas no caso do Endrick, para mim é um erro. Mas nos outros casos, não. Ele confia no cara, é o modelo dele. É que assim, Massa, quando teve outras... a discussão minha... Quando teve a emergência nessas situações, São Paulo, Atlético Paranaense, Boca, ele não recorre aos jovens. Ele prefere uma improvisação de um mais experiente. Foi assim, contra o São Paulo lá no Morumbi, ele foi jogar com 3 zagueiros do lado de volante. Contra o Atlético Paranaense, vai colocar... Ele não coloca. Ele não coloca. É uma característica. Só em último caso. Mas isso não é uma crítica, é uma característica. Dá certo. Não é uma crítica porque dá certo. Quando a gente for colocar um contra o outro, São Paulo, você vai ver, o São Paulo tem lá, não sei o que, sempre tem 2, 3 da base como titulares, por necessidade. Porque o cara tem que jogar nos 5 partidas seguidas, 6, 7, 8, sempre tem. Mas no caso do São Paulo tem um pouco da necessidade. O São Paulo não tem a grana que o Palmeiras tem, não tem o time que o Palmeiras tem. Mas em termos, né? Por exemplo, o Pablo joga, mas você tem Luiz Gustavo e Bobadilha contratados, joga o Pablo. Agora, né? Mas então ano passado tinha o quê? Mendes e... Então, mas o Mendes sucumbiu. Mendes e Gabriel Neves. E Luan, sei lá. Não, mas a gente os caras sucumbem. Mas estamos falando no caso, não vamos falar do São Paulo agora, mas estamos falando de alguns caras, no caso do Pablo e do Beraldo. Não, mas vamos lá. Talvez se esses caras estivessem no Palmeiras, eles jogassem. Vamos pro extremo, oposto. O jovem só consegue jogar, o Pablo só joga porque ele jogou 50 partidas seguidas, cara. Não, mas ele não é titular. Vamos pro extremo oposto, só para tirar a base da história, mas só para a gente se deter no espírito do que a gente está falando, sobre o conservadorismo, que, de novo, não é uma crítica, é uma característica. Exato. Ele ainda falou não para o Hulk. Porque no modelo dele tem que ter 27 anos, 26, 27, ser forte, ser competitivo, modelo coletivo. Eu acho correto. Então, eu também acho, só estou dizendo... Então, mas no meio do caminho você erra, né? O meio do caminho dele, nesse caso, exclui a geração que está chegando e exclui, eventualmente, o fora de série que poderia ter ajudado em outros momentos. Porque ele pode até repensar o modelo e falar, o Tiquinho, o Hulk, não sei quem, fizeram diferença no futebol brasileiro, como titulares, né? Pois esses caras no banco deu problema em todos os times. Sim. Então, se ele acertar um cara como esse... É verdade também. Se ele acertar um cara como esse, ele vai ter que pôr alguém no banco. Porque o Tiquinho não gosta de ficar no banco, o Hulk não gosta de ficar no banco. Esses caras que... O Diego Costa, quando ficou no banco, também estrelou. Então, o esquema do Abel, ele corta os dois extremos. Demora para alguém passar dessa arrebentação e agora ele está pensando na possibilidade de puxar um desse extremo daqui. Ele trabalha nesse bloco. E, de novo, é só uma fotografia do que é o Palmeiras. O Palmeiras é assim. Vamos ouvir o que o Abel falou? Ele falou sobre o Luiz Guilherme. Falou que acabou a base. Que tem a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. Vamos ouvir.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do Band Esporte, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Palmeiras 1-0 fora de casa. E agora o Palmeiras foca todas as atenções na grande final da Supercopa do Brasil, partida que acontece neste domingo no Mineirão contra o São Paulo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.